Olá, meus queridos. Professor Valderedo Júnior está aqui mais uma vez para gravar uma aula para vocês. Nós vamos falar hoje sobre Estado e democracia. E essa nossa aula é direcionada para os nossos alunos do Instituto Educacional Vera Cruz, a unidade aqui de Patos, os nossos alunos do 8º ano. Ok? Vamos lá? Primeiro, nós começamos com uma frase do Aristóteles, onde ele vai dizer: o homem é um animal político. Então, se nós vamos falar do Estado e de democracia, nada melhor do que uma frase que remete os aspectos políticos, né? Ou seja, que faz com que a gente possa compreender que o ser humano é um animal político, que o ser humano é um animal cívico, ou seja, que a política ela está presente no ser humano, ela está presente na convivência, no cotidiano do ser humano. Assim sendo, vamos tentar dar alguma clareza, né? Olha só, um dos conceitos mais importantes vinculados à política e ao Estado é de um pensador, sociólogo, né, onde nós colocamos aí, que é o Max Weber. Então, na compreensão do Weber, o Estado, né, ele é bastante influente, de certa forma, na nossa vida. Uma vez que as instituições sociais, dentre elas está o próprio Estado, ela meio que tem o monopólio da força, não é isso? E pode fazer uso dessa força, segundo ele, né? É o que é expresso na existência de forças policiais e de um exército, por exemplo. Se por acaso nós estamos vivendo, né, como é a nossa realidade hoje, de um momento de isolamento, de distanciamento, de confinamento por conta de um vírus que se propaga, havendo a necessidade, como está acontecendo em alguns lugares no Brasil, está se adotando, e no mundo também, né, está se adotando o chamado lockdown, que seria justamente um isolamento muito mais restrito, ao ponto de que a polícia seria aquela na qual estaria responsável, né, a polícia ou o exército, enfim, para garantir que esse isolamento ele seja mantido. E qual é o objetivo desse isolamento? Justamente, né, a justificativa seria diminuir o contágio, diminuir essa disseminação do vírus entre a sociedade. Pensa o Max Weber, em algumas situações, o Estado vai fazer uso da força, ou seja, da coerção, de pegar e fazer com que você exerça as leis, as regras, aquilo que está sendo imposto, aquilo que está sendo colocado como lei vigente. Então, o lockdown seria apenas um desses exemplos. Mas vamos além. Por exemplo, nós temos a Constituição brasileira. E qualquer cidadão que infringir a essa Constituição, ele será penalizado. Quem é que penaliza? Quem é que faz com que essa Constituição seja, digamos assim, cumprida, honrada, mantida? Quem defende as chamadas cláusulas pétreas que administram, né, as leis que vão ser utilizadas para a administração do nosso país? É justamente o Estado. Então, o Estado nada mais é do que aquele detentor do poder de fazer, seja de uma forma ou no aspecto mais do diálogo, da diplomacia, da conversa, no papo manso, ou, se for necessário, através da força física, do poder bélico, de armas e tudo mais. Vamos para o slide? E aí nós temos, se de um lado nós temos o Estado, que tem essas prerrogativas, nós também temos o direito. Não que Estado e direito sejam duas coisas, digamos assim, opostas, tá? Até porque nós vivemos em um Estado democrático de direito. Ou seja, há uma organização democrática onde eu tenho os meus direitos e esses direitos eles devem ser assegurados. O direito é a instituição que disciplina o poder coercitivo do Estado por meio das leis. Então, qual é a função, por exemplo, de um advogado? É também para que quando o Estado ele cometa excessos contra você, por exemplo, se por acaso você acabar sendo preso injustamente,
como a polícia, ela, de certo modo, está ali a serviço do Estado, é uma organização ligada ao Estado, isso significa dizer que, caso o seu direito ele seja infringido, cabe, então, àqueles que são os guardiões do direito, fazer com que seja corrigido esse detalhe. Ou seja, vamos supor que você seja preso. Isso mesmo, apesar de você ser inocente. Isso ocorre muito no Brasil. Erros, né, de investigação, às vezes prisões ali equivocadas, aonde depois essas pessoas elas acabam tendo que ser libertas, né? Justamente por conta de ser provada a inocência delas. E à margem do direito, todos somos perante a lei, né? Todos nós somos inocentes até que se prove o contrário, né? Até que alguém consiga provar a nossa falta de pureza, certo? No aspecto moral e no aspecto legal. Pois bem, então vamos fazer algumas diferenciações conceituais, né? Por exemplo, nós temos aqui, ó, vamos destacar aqui o poder coercitivo do Estado, sendo ele a organização social legítima do poder de coerção e sociedade civil responsável pelo seu controle. Tá? O direito, por sua vez, ele disciplina a coerção exercida pelo Estado. Aí você tem aí forças policiais, forças militares. Mas vamos deixar mais claro, porque a pergunta é: o que é o Estado? Porque você pode, nesse momento, estar pensando: o Estado que Valdir está falando é, por exemplo, o Estado da Paraíba, o Estado do Pernambuco. Não, a gente está falando de um Estado muito maior. Então vamos lá. Olha só no slide nosso. Estado nunca se deve ser confundido com governo. Eita, espera ainda. Então o que é então? Embora que isso aconteça com certa frequência, né? Mas vamos lá então, o Estado é uma instituição social, uma invenção construída socialmente. Vocês veem isso nas aulas de sociologia. Ela é importante. O Estado é uma estruturação da vida social. E, claro, ela desempenha funções relativas ao bem-estar coletivo. A função do Estado é buscar esse bem comum. Ok, Valderedo, entendi. Isso significa dizer, gente, que quando nós falamos, por exemplo, do Brasil, nós estamos falando de um Estado. O Estado Democrático de Direito do Brasil, por exemplo. Quando nós dizemos que o Brasil é um Estado democrático de direito, quando nós dizemos que o Brasil nos dá a possibilidade do contraditório, de dialogarmos, de falarmos sobre aquilo que nós concordamos e o que não concordamos. Ok? Pois bem, quando ocorre então um revezamento entre os diferentes tipos de governo, o Estado consiste numa estrutura permanente. Ou seja, se de um lado nós temos o governo que ele está ali, entra um governante, sai o governante, entra um governante, sai o governante. O Estado, ele permanece. Quantos presidentes o Brasil não já teve em sua história? Né? Vários. Se nós pegarmos só esse processo aí de 90 para cá, tivemos vários. Né? Entre esses, cada um com sua forma diferente de governar e de administrar, com suas ideologias, com seus métodos, com sua maneira de fazer política, e foi entrando um, saindo outro, entra um, sai outro, entra um, sai outro. Os governos foram alternando, mas o Estado, o Brasil, ele permanece. Essa é a ideia que a gente precisa ter muito fixo em relação a isso, tá? E aí, como é que a gente entende essa questão de governo? Se Estado é a organização social que busca o bem comum, governo é aquele que, quando a gente chama de governante, por exemplo, aquele que está no poder, aquele que está liderando o Estado, aquele que está ali para fazer com que as coisas elas aconteçam. As relações entre Estado e sociedade, gente, elas têm, como a gente vê aí no slide, a sociedade certamente é condição primeira para a existência do Estado.
Se não existe uma sociedade organizada, nós não teremos um Estado. E aí isso lembra muitos contratualistas, esses filósofos que a gente vai ver mais na frente, né? Quando Hobbes, por exemplo, Thomas Hobbes vai propor lá no livro Leviatã, que o povo se una para estabelecer um soberano. Isso aqui é um detalhe importante que nós vamos ver mais na frente, né? Pois bem, para nós darmos continuidade aqui e irmos para os finalmente, digamos assim, dessa nossa aula introdutória sobre Estado e democracia, nós temos então a figura que, né, ela é emblemática dentro do nosso estudo de filosofia, dentro do estudo de história, de sociologia, quando a gente fala de sociedade, quando a gente fala de Estado, e o Estado é uma, digamos, uma organização social, nós temos o Karl Marx. E o Marx ele vai entender que, ao longo da história da humanidade, houve uma luta de classes, uma luta constante entre classes. Essas classes que, durante um período, eram os imperadores e os seus servos, era o senhor feudal e os seus vassalos, eram os donos dos cafezais e os seus trabalhadores, eram os donos das casas, dos casarões e os seus escravos, era a burguesia e o proletariado. Eram os donos das fábricas e os operários. Então, segundo Marx, a sociedade ela se constrói a partir dessa luta entre classes. E esse é um detalhe muito importante. Então, Marx ele vai conceituar o Estado como sendo um fenômeno histórico, porém, ele deve ser, né, tem a visão de Marx que esse Estado ele é passageiro, oriundo da participação, ou melhor, da aparição da luta de classes na sociedade. Então, o Estado, ele nada mais é do que esse fruto dessa luta, é um fruto da luta entre essas classes sociais que nós encontramos ao longo da nossa história. Ok? Então, a sociologia, em grande medida, pensa no Estado como instituição que caracterizadora pela especificidade de seus fins, a promoção de ordem política e a organização coercitiva dos poderes sociais e decisão. Certo? Esse detalhe é muito importante, porque tanto para a sociologia quanto para a história ou para a filosofia, nós sempre, e a geografia também, essa perspectiva humana, né, é onde a gente coloca que o estudo da sociedade, quando a gente olha, seja a sociedade estudada no viés geopolítico, histórico, sociológico, filosófico, ou seja, dentro das humanidades, quando a gente observa um pouco mais à frente para um estudo da sociedade, né, para a sociologia que a gente vê ao nosso redor, a gente vai entender justamente isso, que em grande medida pensar no Estado como instituição caracterizada pela especificidade de seus fins, a promoção da ordem política, a organização coercitiva dos poderes sociais de decisão. Isso significa dizer que quando nós estudamos, por exemplo, Sócrates, e Sócrates vai dizer que o cidadão deve exercer sua cidadania, nós estamos tendo uma análise daquilo como a sociedade se organiza. Quando Platão diz que a política, o Estado deve ser organizado por filósofos, deve ser administrado por filósofos, essa é a visão dele. Quando nós chegamos ao ponto da filosofia medieval, e aí a gente tem Santo Agostinho, a gente tem São Tomás de Aquino, e esses caras vão entender que há, de certo modo, a necessidade de uma intervenção por parte do clero, digamos assim, por parte da igreja, é uma visão social, geográfica, histórica, filosófica. Tá? Então, entenda como tudo estando dentro do que a gente chama das humanidades, das ciências humanas. Quando eu falo do Estado, estou falando de um grupo que é organizado dentro do ponto de vista social. Tá? É uma organização social. Pois bem,
A partir da nossa próxima aula, nós vamos falar do Estado no Brasil, e aí nós vamos aprofundar um pouco mais dentro da nossa realidade. No mais, nós ficamos por aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu sugiro que vocês assistam mais vezes essa videoaula, e caso vocês ainda persistam na dúvida, vocês já sabem como nos encontrar, ok? Então, um forte abraço do tio Val e até a próxima.